Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês um tópico muito querido aqui no canal, tá? Analisando carteiras. E neste vídeo a gente vai analisar a carteira de um investidor aqui muito bem conceituado na bolsa, tá? E ele tem um patrimônio, pessoal, superior a 100 mil investidos, tá? E detalhe, ele tem mais de 70% da carteira nas ações do Banco do Brasil. E a carteira dele, inclusive, acredito que tem um futuro bastante promissor e vamos revelar aí quem é esse investidor misterioso, até porque é muito difícil ver uma pessoa com uma concentração bem expressiva em uma única empresa. Vou dar a minha opinião aqui e o que eu acho dessa carteira para médio e longo prazo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, o investidor misterioso, ele é do canal Investindo com Estratégia. E perceba que esse canal, pessoal, já tem aí 42 mil inscritos no YouTube, tá? Então já é um canal grande aqui no nicho de investimentos, tá? E esse Investindo com Estratégia, eu acho muito legal o canal dele, pessoal, acompanho, tá? E vejam o patrimônio que ele possui. Perceba que está 100% na parte de ações. Perceba que temos um patrimônio aí de 189 mil reais, tá? E o valor investido, que acredito que veio do bolso, mais os dividendos, foi de aproximadamente 205 mil reais. Mas sabe o que mais me chamou a atenção nessa carteira aqui dele? É que 70% da carteira está aí nas ações do Banco do Brasil, tá? E vejam só, ele possui 6.700 ações de Banco do Brasil, a um preço médio de R$ 23,34. E aí perceba, né? Valor investido aqui, saldo total, 139 mil reais. Então a boa parte da carteira dele está concentrada em uma única empresa. Bom, muitas pessoas acabam não gostando de fazer isso, mas pessoal, de verdade, tá? Eu sou adepto sim a uma estratégia de concentração, desde que seja obviamente em boas empresas, e aparentemente ele tem feito isso. Sabe qual é o mais legal? É que de fato ele pode ter sofrido aqui um dano temporário no patrimônio, mas por quê, pessoal? Quando você tem uma concentração muito grande em uma ação, se ela acaba subindo muito, ela toma aí uma grande proporção da carteira e sua carteira voa, né? Mas se ela cai, o mesmo também acontece. E comparando aqui um pouco com a minha carteira, perceba que a gente tem aí patrimônios relativamente parecidos. Ele tem um pouco de mais patrimônio do que eu, mas eu possuo uma concentração um pouco menor no Banco do Brasil. Mas eu já cheguei a ter em Banco do Brasil aqui na carteira mais de 70%, tá? Chegando a ocupar uma grande posição. E aí o que acontece é que eu não discordo nem um pouco da estratégia dele, tá? Até porque o Banco do Brasil, ele é uma empresa centenária, já existe há bastante tempo, paga bons dividendos, tá? Então acho que a alocação dele, na minha opinião, foi muito inteligente, porque é um banco, pessoal, que é tecnicamente inquebrável aqui no Brasil, tá? Perceba que minha carteira, comparando com a dele, é mais diversificada, eu possuo mais ações, mas o Banco do Brasil representa quase metade da carteira, então ele tem 20% a mais de exposição do que eu. Mesmo assim, ainda tenho uma exposição bem interessante, tá? E o que acontece, pessoal, é que o Banco do Brasil, né, por ele ser um banco que já existe há bastante tempo, ele é tecnicamente necessário aqui na economia. E perceba que já passou vários ciclos apertados. Passou por 2013, que teve crise, 2015, 2020, vários anos aí no tempo o Banco do Brasil já sofreu várias e várias crises e se recuperou, tá? Acredito que ele está observando que o momento atual do Banco do Brasil é muito pontual e já vai ter sim uma recuperação da rentabilidade para os próximos anos. Então ele pode estar observando esse momento como oportunidade, até por isso que ele segue comprando. Ó, perceba até que ele escreveu aqui no título, Banco do Brasil, novo aporte na carteira, nas ações do Banco do Brasil, né? E eu partilho da mesma opinião dele. Eu acho que o Banco do Brasil está muito descontado, pessoal. Pegando aqui, a gente percebe que o múltiplo PVP do banco está de 0,70. A média de Banco do Brasil é ser cotada
em uma vez valor patrimonial. Ou seja, se o banco hoje apenas voltar para suas médias, sendo cotado aí por 0,70, as ações já precisariam se valorizar 42,85%. Imagina a carteira dele, o quanto que não poderia subir, tá? A minha também, mas mais ainda a dele, né? Porque ele tem uma concentração ainda mais elevada. Então, 42% de alta realmente é uma boa valorização para Banco do Brasil, né? E perceba aqui, ó, que vocês podem pensar que o PL está alto. Ah, Pablo, mas o Banco do Brasil tá caro, está cotado acima de sua média histórica. Pessoal, já aconteceu algumas vezes no Banco do Brasil do lucro acabar caindo por um fator pontual, do PL aumentar, mas é por conta do L, né? Tecnicamente o valor de mercado fica o mesmo, então não necessariamente a ação ficou mais cara, foi porque o lucro caiu pontualmente. E lembrando que o Banco do Brasil é uma ação cíclica, tá? Ele é consequentemente aí sendo visto como uma empresa de commodities, porque ele tem grande parte da carteira de crédito dele atrelada no agronegócio, para soja, para o milho. Então, a desvalorização nos preços das commodities, né, como soja e milho, fez o Banco do Brasil ter essa alta da inadimplência e, consequentemente, o lucro caiu pela metade. Por isso que a gente olha de que, para empresas cíclicas, já que o Banco do Brasil ele é considerado uma ação cíclica por ter maior parte da carteira de crédito dele oriunda do agronegócio brasileiro, então quando o PL se estica por um momento pontual, a gente aí observa por fundo de ciclo, o que denota hoje que Banco do Brasil está descontado. É assim, pessoal, sempre quando uma ação cíclica passa por uma esticada do seu PL, de uma maneira pontual e ligeira, isso mostra de que essa empresa está aparentemente subprecificada. É diferente lá do ano de 2019, que o banco estava 8 vezes, mas o lucro estava nas alturas, o agronegócio estava legal, e mesmo assim, tá? Quem comprou aqui em 2019, 2020 não foi má ideia, até porque na pandemia a ação desabou, tá? E consequentemente o Banco do Brasil ficou bem barato. Mas assim, pessoal, tem que sempre interpretar por essa questão. Por ele ser cíclico, quando o PL estica, pode denotar sim uma oportunidade. E claro que o PL projetivo não está todo este tamanho. O banco hoje projeta um lucro ali de 21 a 25 bilhões para este ano. Então, pegando o valor de mercado do Banco do Brasil de 127 bi e dividindo por 21 bi de lucro, temos um PL de 6. Perceba que está bem inferior a esse PL de 8 vezes. Mesmo assim, muito descontado quando a gente coloca a média do Banco do Brasil nos últimos anos. O banco, pelos múltiplos atuais, ele tem potencial de dobrar na cotação. E eu posso provar isso aqui para vocês, tá? Olhando principalmente para o PVP. Se o banco voltar a ser negociado apenas por 1,5 de PVP, como já aconteceu num passado não muito distante para Banco do Brasil, a gente teria um potencial de alta de 124% na cotação, apenas para ele ser negociado em 1,5. Perceba que ele ficou acima de uma vez por um bom longo período de tempo aqui no mercado de ações, né? E quando a gente coloca aqui, ó, o preço justo do Graham para Banco do Brasil, a gente percebe que mesmo nesse cenário turbulento de lucro caindo, né, tendo dificuldades relativas aí ao agronegócio, o Banco do Brasil tem um preço justo na faixa de R$ 45 pela fórmula do Graham, que dividido pelo preço atual de R$ 22,30, né, a ação deu uma esticada, temos um potencial de alta de 103%, denotando que o Banco do Brasil ainda está muito barato. Isso que a gente nem está precificando aqui no nosso cálculo uma retomada na rentabilidade, porque o próprio Banco do Brasil vê ali para o ano de 2026 uma retomada no seu lucro, porque esse ano foi um ano de ajustes de acordo com a instituição. Uma queda, né, pontual aí na lucratividade. E se ele recuperar para o ano que vem, podemos ver Banco do Brasil com ROI novamente de 15% a 16% ao ano. E quem sabe voltando para uma faixa de dividend yield próximo de 7,5% a 8% ao ano. Eu acho muito possível, tá? Até porque isso aqui já aconteceu várias e várias vezes com o Banco do Brasil. E quando a gente coloca outros múltiplos até, pegando aqui o retorno embutido no preço da ação, se o banco continuar com 30% de payout, sendo bem pessimista, tá? E ele tiver uma rentabilidade média de 15% ao ano na perpetuidade, temos um crescimento embutido na lucratividade do banco de 10,5%. E se ele pagar um dividendo médio na faixa de 8%, temos um retorno embutido no preço da ação de 18% ao ano. Somado a um reinvestimento de provento, isso poderia dar 21% ao ano no longo prazo. Então perceba que a alocação dele foi muito inteligente. Ele está olhando para longo prazo, pessoal. Ele não está se deixando levar pelo curto prazo, tá? Ele não está se importando com essa queda aqui da carteira, com esse dividendo relativamente mais reduzido, até porque a visão de Banco do Brasil dele é lá na frente, assim como vários grandes investidores, né, bilionários na bolsa compram pensando a longo prazo. Então eu partilho da mesma opinião dele. Eu acho que você que está comprando o Banco do Brasil hoje não pode estar olhando para o agora. O agora tende a ser desafiador, mas o futuro do banco tende a ser muito promissor. Até porque vai recuperar a rentabilidade, a inadimplência vai começar sim a se normalizar
E aí que você vai começar a ter lucro, porque você vai ter bons dividendos sendo pagos e ainda também um potencial de valorização nas ações do Banco do Brasil. Detalhe também que acredito que ele deva saber desse estudo aqui, tá? Esse estudo eu peguei lá do canal Neto Invest, outro investidor top aí que eu acompanho, também recomendo para vocês, tá? E olha o ciclo, pessoal, do Banco do Brasil numa lupa de mais ou menos 20 anos no tempo, tá? Perceba aqui, ó, 2004 a 2008, as ações do Banco do Brasil subiram 1.500%. Aqui estava passando um cenário muito parecido com o atual. O banco estava sofrendo com uma inadimplência alta, né? Carteira agrícola estava sofrendo pela questão do agro depreciado e a gente teve um boom de commodities aqui no Brasil e uma taxa Selic em queda. Isso proporcionou o Banco do Brasil subir 1.500%. Lá em 2016, que foi o outro fundo do Banco do Brasil, né? Daqui a aqui caiu bastante. Quem comprou aqui também se deu bem, ó. 300% de alta. E olha o que está acontecendo agora. Aparentemente esse mesmo ciclo está se repetindo. O banco está cotado pelo mesmo múltiplo preço-lucro daquela época. E não só pelo preço-lucro, tá? Também pelo valor patrimonial. Hoje o valor patrimonial por ação do Banco do Brasil é semelhante ao de 2016 e semelhante ao de 2004. E aí quebra esse mito do pessoal que fala assim, ah, mercado não paga caro para estatal, sempre vai ficar barato. É mentira. Olha o que aconteceu com o Banco do Brasil nos momentos de euforia da Bolsa. 2010, ó, ele ficou cotado por 2 vezes o valor patrimonial. Isso aqui é múltiplo de empresa privada. Olha isso aqui, ó, 1,5 vezes o valor de patrimônio. 2008, 4 vezes de valor patrimonial. Quando a gente engata um ciclo de alta na Bolsa duradouro, o mercado até esquece que as estatais são estatais, entende? Passa a ser precificada por múltiplos de empresas privadas. Então hoje, tanto para quem está mirando para um ganho com valorização e dividendos sólidos, parece ser sim uma boa oportunidade. Lembrando que nada se trata de recomendação. E dá para entender, né, essa concentração dele aqui no Banco do Brasil. Então, minha opinião, pessoal, não discordo da concentração dele, eu acho que ele está muito bem aqui na estratégia e acho que ele tem psicológico, tá? Que são poucos que vão ter para ter uma concentração bem expressiva. Porque, pessoal, não é todo investidor que é igual, você precisa avaliar se você vai conseguir ter uma concentração dessa, tá? E aí, cada um é cada um, você pode não se sentir confortável. O que importa é você se sentir confortável, porque de nada adianta você ter 70% a 80% da carteira em uma única empresa se você não consegue nem dormir, tá? Se a ação desabar pela metade no outro dia, você vai ficar tranquilo? Pois então, é isso, tá? Precisa refletir sobre tudo isso se você tem a tranquilidade de ter uma única empresa. Aparentemente ele tem, e aí ele vai conseguir desfrutar quando os períodos de alta acontecer. Pode estar sofrendo no curto prazo, mas quando o longo prazo vier aí com força, eu acho que a carteira dele vai se multiplicar em várias vezes, tá? E facilmente essa carteira aqui pode dar mais de 20% ao ano no longuíssimo prazo. Eu nesses preços tops aqui, né, que ele conseguiu garantir. Tanto que na carteira eu não consegui pegar a 23. Meu preço médio aqui está de 24,47. Que é um bom preço? É, mas o preço dele está ainda melhor. Isso aqui foi muito bom, muito inteligente e perspicaz aí por parte do Investindo com Estratégia, tá? Voltando aqui para o ciclo, ó, e perceba que desde lá de 2002, que foi o início do Plano Real aqui no Brasil, o Banco do Brasil entregou de rentabilidade 7.300%, já englobando a grande queda nas ações que tem acontecido. Então perceba que o banco entregou 18,5% ao ano. E antes da grande queda, né, que vai se reverter, o banco chegou a superar o Itaú em rentabilidade. Por quê? Porque o banco tem muita volatilidade, pessoal. Então essas volatilidades proporcionam comprar o Banco do Brasil a preços baratos. Imagina para você que comprou aqui, ó, 2020, greve dos caminhoneiros comprou, aí tá comprando agora também, ó, com essa questão aí pontual da inadimplência no agro. Parece ser uma boa oportunidade. Lá na frente, muitas pessoas vão se arrepender, tá? De não ter comprado o Banco do Brasil neste patamar de preço. Claro que nada, obviamente, se trata de recomendação, apenas se baseando pelo estudo. E pensem comigo, se a carteira, né, dele aí com 200 mil investidos, vamos supor, que é o que está de fato do bolso dele já, não considerando a desvalorização das ações, colocar aqui, ó, 20% ao ano em 10 anos, tá? Eu acredito que vai entregar mais do que isso com uma retomada do lucro. Supor que ele aporte aí, sei lá, 2 mil por mês, apenas de exemplo. Carteira dele lá no futuro pode estar em quase 2 milhões de reais. Só que aí é que tá a questão. E se essa rentabilidade for ainda superior? Porque o Banco do Brasil, em algumas janelas de tempo, chegou a entregar mais de 40% ao ano, tá? Para quem pega preços baixos. Então, a multiplicação que ele pode ter na carteira é bastante expressiva. E comparando com a minha, eu tenho aqui uma posição bem expressiva em Banco do Brasil, mas, né, perceba que eu tenho BR Partners, eu tenho Itaú, eu tenho BB Seguridade, eu tenho Petrobras e eu tenho Vale. Então, perceba que eu tô bem mais diversificado do que ele. Por quê? Por medo? Não, pessoal, não é por medo. Eu sou sincero aqui com vocês, tá? Até porque
eu já tive 80% da carteira em Banco do Brasil. Não é por medo, é porque eu também vejo oportunidades em outras ações, tá? É mais por essa questão, não de se proteger, até porque eu sei que o Banco do Brasil que ele tá passando aí é uma fase muito pontual, mas é que eu vi oportunidade no Itaú, espero que ele continue este preço de R$ 35 para que eu possa acumular mais e vou comprando. E quando eu atingir a minha meta de ações nessas empresas que eu possuo aqui na carteira, eu posso retomar os aportes também no Banco do Brasil, tá? E ele acredito que vai continuar aportando, tanto que ele colocou mais uma empresa aqui, né? Acredito que seja alguma outra ação que eu não sei qual que é, mas pode ser aí uma empresa do setor elétrico, aí eu já não sei, pessoal, mas só sei que ele tem 2 ativos, tá? E grande parte aí está no Banco do Brasil. Então, minha opinião, uma baita carteira, um baita investidor e acho que tem um futuro bastante promissor e gostei, tá? Porque eu me identifiquei bastante com ele, a gente tem uma estratégia aí bem parecida de concentrar no Banco do Brasil, tá? Bom, e para vocês que ficaram comigo aqui até o final desse vídeo, pessoal, eu estou com uma belíssima oportunidade para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza, tá? Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. Detalhe que tem mais de 100 ações que você pode estudar aqui em tempo real. E ainda por cima, pessoal, você conta com várias empresas baratas circuladas em laranja. Então, se você vê que as que estão em laranja aqui nessa planilha, é uma belíssima oportunidade de compra. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, conta os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, tá? Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado, e também estará disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, tá? Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito o engajamento. E já comentem o que vocês acharam aí, tanto da minha carteira pessoal e da carteira aqui do Investindo com Estratégia, tá? Em particular, acho a carteira dele massa demais, o conhecimento desse cara aqui é fenomenal. Super recomendo pra vocês, tá? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus no próximo vídeo e fui!